Boa tarde, bem-vindos ao Seleção Sport TV. O Botafogo não jogou ontem, mas depois dos jogos, a derrota do vice-líder Bragantino, a derrota do Flamengo para o Grêmio, tá chegando a hora, torcedor do Botafogo. Faltam 20 pontos para o título ser do Botafogo. Esses 20 pontos podem ser conquistados pelo Botafogo ou pode haver uma soma do que ele conquista, por exemplo, 15 pontos nos 10 jogos que ele tem para disputar e o Bragantino perder 5. Se essa combinação acontecer, Botafogo levanta a taça. Tá chegando a hora. Bem-vindos ao Seleção Sport TV com a Renata Silveira, o Lédio Carmona e o Roger Flores. Tudo bom, Renata? Bem-vindo ao Seleção. Tudo bem? Boa tarde pra você, Roger, Lédio, todo mundo que já tá ligadinho aqui com a gente no Seleção. Quarta-feira animada, né? Muitos gols, 7 jogos, 30 gols, média de 4,28 gols aí por jogo. Vamos ver se hoje, Inter e Vasco, né, os jogos de hoje mantêm aí a média, o jogo atrasado que vai ser adiado, na verdade, né, do Botafogo. Mas uma quarta-feira animada de alguns jogos bons e outros jogos mais peladeiros. Mas a gente tem um pouquinho para falar de cada jogo, né? A gente tenta assistir tudo ao mesmo tempo, deu para aproveitar bastante essa quarta e analisar esses times, vamos debater bastante. Inclusive um 5-0, um atropelamento impressionante do Palmeiras. Mas está chegando a hora para o Botafogo, Lédio Carmona. Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Renata, Roger. Então, parece que está chegando a hora, né? E era uma rodada que todo mundo... Você ainda usa o parece? Você acha que imagino precisa dessa que sim, cautela mas é bom ter uma cautela. Mas eu acho que o Botafogo vai ser campeão, é evidente. Mas era uma rodada que todo mundo projetava que ia ser ruim para o Botafogo, que o Botafogo não jogou contra o Fortaleza, que o Bragantino poderia diminuir para 4, o Flamengo poderia diminuir para 6 ou 7. E acabou o Botafogo sendo o maior beneficiado da rodada sem jogar. Jogaram ontem quantos times, Renata? 14 times. 7 jogos. 14 times. O único que se deu bem mesmo, em termos de tabela, foi o Botafogo, sem jogar. Quase campeão brasileiro? Sim. A conta é muito simples. O Botafogo tem 59 pontos, 10 jogos a disputar. O Bragantino, que é o vice-líder, tendo 9 jogos a disputar, ele pode chegar a 79. Por isso que a gente afirma que faltam 20 pontos para o Botafogo ser campeão. É a chamada boca do jacaré, né? É um gráfico que chama-se boca do jacaré. Esse gráfico mostra pra mim, hein? a máxima pontuação a que o vice-líder pode chegar e a pontuação atual do Botafogo. O lábio de cima é a pontuação máxima que o vice-líder pode atingir. Ela vai diminuindo, obviamente, ao longo das rodadas. E o lábio de baixo é a pontuação do líder, que vai aumentando ao longo das rodadas. Quando a boca se fecha, o título fica garantido, já que a pontuação do líder ultrapassa a máxima a que o segundo pode chegar. Então a conta hoje, para resumir, é muito simples. São 20 pontos que separam o Botafogo do título. Insisto, o Botafogo pode conquistar esses 20 pontos, nos 30 que ele tem a disputar, ou contar com tropeços. Então, digamos, o Botafogo soma 15 pontos e o Bragantino desperdiça 5 pontos. Acabou o campeonato na briga por título. Cara... Você está me falando que o Bragantino tem mais 20 pontos só para fazer e se ele deixar 5 Não. Se ele perder... Isso é uma média, então, né? Uma porcentagem de pontos que vocês calcularam para que o Bragantino possa atingir isso? Não. A pontuação máxima que o Bragantino pode chegar é 79 pontos. 20 pontos além do que o Botafogo tem hoje. Então, se o Botafogo somar 20 pontos... Acabou o campeonato. Aquilo que o Bragantino pode alcançar. Isso. Ou na soma, o Botafogo soma 15 e o Bragantino perde 5. Acabou. Sim. Se o Bragantino for perdendo pontos, o Botafogo vai diminuindo. Isso, a cada jogo essa conta vai sendo atualizada. E a gente está falando do Bragantino, mas pode colocar Palmeiras, Flamengo aí também. Se eles perderem 5 ou menos pontos, acabou o campeonato. Ou mais pontos. E assim... Fazendo uma projeção, colocando os jogos que restam do Botafogo, eu fiz uma conta assim bem modesta, cara, para mostrar como tá muito na mão do Botafogo depois dessa rodada. Uma conta assim, bem modesta, nem sei se a gente tem os jogos que restam do Botafogo. Eu fiz a seguinte projeção. Só lembrando os confrontos diretos, né? Sim. Temos Botafogo e Palmeiras, temos Flamengo e Bragantino, temos Botafogo e Bragantino. Eu fiz a seguinte projeção, digamos, o Fortaleza e Botafogo que está adiado. Vamos supor, o Botafogo perde esse jogo. Vamos supor, o jogo vai ser na data FIFA, Diniz convoca Tiquinho, Adrielson, Perry, o Fortaleza está animadão. Digamos que o Botafogo perde esse jogo. Aí o Botafogo vence o Cuiabá, 3 pontos. Tô sendo assim bem modesto com o Botafogo, tá? Ele empata com o Palmeiras em casa, 4 pontos.
Aí vamos supor que ele perde do Vasco fora. Se mantém ali com os 4 pontos. Aí, eu sendo bem modesto, ele empata com o Grêmio. Chega a 5 pontos. Também não vai ganhar de ninguém. Calma, você vê como tá tranquilo. Sim. Aí ele empata com o Bragantino fora de casa. 6 pontos. 6, já tem 6. Sim, 6. Aí derrota o Santos em casa, 9 pontos. 9 pontos. Derrota o Coritiba fora, que já estará... que já provavelmente rebaixado, matematicamente rebaixado. 12 pontos. Derrota o Cruzeiro em casa, 15 pontos. E perde do Inter. Não é uma campanha super simples de ser feita? Simples. Aí ele chegaria a 74 pontos. Isso, ele soma 15 pontos. Nesse cenário, basta, com o empate do Bragantino com o Botafogo, o Bragantino perder do Flamengo e já não tem mais briga pelo título. Então, se o Botafogo fizer essa quantidade de pontos, perder do Flamengo ou de qualquer outro. Ou de qualquer outro. Estou só calculando o Flamengo, porque é um jogo do Maracanã e tal. Então, vocês entenderam como está muito na mão do Botafogo? E como essa rodada tornou tudo mais limpo, mais limpa a visão? Porque, como disse o Led no começo, se projetava, né? E é normal que houvesse uma desconfiança com o Botafogo. Primeiro, porque é uma grande surpresa. Se fosse o elenco do Palmeiras no ano passado, o Galo de 21, o Flamengo de 19, ninguém teria desconfiança com a dianteira que o Botafogo abriu. Mas, entendo, o Botafogo não ganha desde 95, é uma surpresa. Nessa rodada, poderia ter a menor diferença desde a 11ª rodada, o Botafogo não tem uma diferença inferior a 7 pontos para o segundo colocado. Então, poderia ter uma pressão em cima do Botafogo, psicológica até. Agora, o cenário está muito limpo, muito claro. Acho que até tinha desanuviou o cenário. Você quer mais um exemplo, Renata? Por exemplo, falavam muito do jogo do Fortaleza, que foi adiado. Esse jogo, Fortaleza, vai ser na data FIFA, vai ser que o Botafogo vai estar pressionado. Só que na rodada. O que aconteceu na rodada que o Botafogo ainda não jogou com o Fortaleza? O Flamengo perdeu e o Bragantino perdeu. Então, se o Botafogo perder para o Fortaleza, é uma rodada a menos. Por isso que eu vou além, o nosso Tarjeiro, que é brilhante, escreveu aqui, sem jogar, o Botafogo mantém a vantagem. Mantém a vantagem. Na verdade, ele até aumentou, porque é uma rodada a menos. Uma rodada a menos, exatamente. Uma rodada a menos. São 3 pontos a menos, né, para todo mundo. Uma rodada a menos. E ainda vai jogar a pressão, que ele é favorito contra o Cuiabá, domingo. E ele vai jogar a pressão para Bragantino e Flamengo, que vão se enfrentar no jogo adiado. Então, ele inverteu. Sem entrar em campo, ele inverteu a pressão. Eu acho que o Botafogo teve alguns momentos ao longo do campeonato, né? E quando o Botafogo alarga muito a diferença para o segundo colocado, você entra mais solto em campo, você entra com menos pressão. Aí, a partir do momento que o Botafogo começa a oscilar, tem toda a questão do técnico, lesão do Tiquinho, depois o Tiquinho volta, Bruno Lage não coloca o Tiquinho de titular, Botafogo vive um momento difícil. Aí o Lúcio Flávio assume o Botafogo começa a andar novamente, mas os adversários ainda estão ali. Eu acho que tem uma pressão assim de, a gente precisa ganhar porque os adversários estão chegando, o Flamengo muda de técnico, o Bragantino jogando pra caramba, mas eu acho que é uma virada de página essa semana pro Botafogo. Por mais que o Botafogo não tenha entrado em campo, ele vai, a partir de agora, ficar não super tranquilo, mas eu acho que um pouco mais aliviado em relação aos adversários e não só pela pontuação, mas principalmente o Flamengo, porque o Flamengo a gente esperava, principalmente com o Tite, né, mudando a forma de jogar, enfim, vencendo 2 jogos, esperava que o Flamengo ia fazer uma sequência de jogos bons, né? E a gente não viu isso ontem acontecer. Você esperava isso? Que o Flamengo pudesse incomodar o Botafogo? Eu esperava. E aí o Bragantino ontem não conseguiu vencer dentro de casa, né? Então acho que além da pontuação é a forma que esses times estão jogando também. Você vê como o Botafogo gerava desconfiança. O Flamengo com o Tite. Por que o Flamengo faria agora com o Tite aquilo que não faz a temporada inteira? Eu também não acreditava. Acho que ontem até ficou muito... vendo o Flamengo não jogou tão bem. Ele fez um bom jogo contra o Vasco, de igual para igual, mas o Flamengo tem um nível muito maior do que o do Vasco, técnico. Sim. Então o jogo foi equilibrado porque o Vasco jogou muito bem e o Flamengo jogou dentro de um patamar que, para mim, abaixo do que pode apresentar. Dá um peso muito grande ao treinador, achar que só a presença do Campeonato Brasileiro tornaria o Flamengo um time imbatível. Eu já estou há muito tempo acreditando que o Botafogo vai ser campeão. E não é pelo que o Botafogo apresenta, não. É pelo que eu vejo de trás, né? Ninguém consegue encostar. Ninguém conseguiu. Na sequência que o Botafogo teve a pior sequência, ninguém encostou, pô. Aí agora que o Lúcio Flávio assumiu, são 2 vitórias e um empate, começaram a balançar. Será? Por quê? Quando o Bruno Lage estava... Mas sabe o que é? Para simplificar, ninguém pega o Botafogo
porque ninguém no segundo turno seria capaz de ser o Botafogo do primeiro turno. Exatamente. Nem o próprio Botafogo é capaz de fazer, nenhum clube conseguiu fazer 2 turnos dessa forma. Essa é a grande Ninguém seria o Botafogo grande do diferença. primeiro turno, O que nem o próprio Botafogo fez no primeiro turno foi uma coisa inimaginável. Sim. O Botafogo ganhou praticamente todos os jogos naquele primeiro turno. Ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Vasco, ele ganhou do Palmeiras, fora de casa. Flamengo. Ganhou do Grêmio, ganhou do Flamengo, ele ganhou de todo mundo, cara. Entendeu? Então ele 100% E às vezes nem jogando bem ganhava. Ele acumulou um bolsão de pontos. Acho que ele só perdeu para o Impressionante. Atlético Paranaense pro Por outro Goiás. lado, aí Quase você apertando. Eu Isso. tenho um botão aqui que dispara o hino, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que. E por outro lado- Isso já é exagero. Eu vou esperar ser matemática. Estou quase apertando aqui. Então, cara, quem pra ganha disparar o muito hino. fica com o título na mão. E quem perde muito fica em apuros o campeonato todo. O Vasco, ao mesmo tempo, teve aquela sequência terrível. E por mais que ele tenha melhorado, ele não consegue ainda respirar porque ele perdeu tanto jogo em sequência. Para ter. Porque ele, por pra mais que ele já disparar. tenha mudado a cara dele no campeonato, mas o déficit, o passivo é tão grande que ele tem que capinar muito para sair. E o Eu acho Botafogo tem que capinar muito para perder o título. Só que não vai Eu capinar. acho que nós 4 aqui concordamos que o título é do Botafogo, não só de agora, né? A gente sempre falou isso aqui, eu pelo menos sempre falei. Só que eu tava querendo dizer isso, que eu acho que agora, a partir dessa rodada, é o momento que o Botafogo fica sem pressão, assim, não vê ninguém atrás no retrovisor e vai Pressão tranquilo. é só interna agora. É claro. Também não vai salto alto, é pé A no questão chão era e jogar o que tá psicológica, né? jogando. Uma rodada que poderia colocar o Botafogo a 4 pontos de Total. vantagem, ainda que com um jogo a menos. Psicologicamente, isso poderia ter um peso e não aconteceu. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Era até previsível a vitória do Galo. Sejam bem-vindos ao canal Fogão Notícias, onde você encontra uma cobertura sobre tudo que envolve o nosso Botafogo. Apesar de não ter entrado em campo na 29ª rodada devido ao adiamento do duelo com o Fortaleza, o Botafogo mantém uma vantagem de 7 pontos na liderança da tabela de classificação. O Bragantino, que está em segundo lugar, perdeu a oportunidade de se aproximar ao ser derrotado por 2-1 pelo Atlético Mineiro na última quarta-feira. Portanto, para se consagrar campeão, o alvinegro precisará manter um aproveitamento um pouco acima de 50% nos 10 jogos restantes. Atualmente, o time possui 59 pontos e faltam 16 para atingir a marca mágica de 75 pontos, necessária para conquistar o título. Nas próximas 8 rodadas, há 30 pontos em disputa. Para alcançar esses 16 pontos, o Botafogo poderia, por exemplo, obter 5 vitórias e um empate. E você, o que achou disso tudo? Comenta aí. Se ainda não é inscrito, inscreve no canal e dá aquele like para fortalecer. Fica ligado que tem mais conteúdo vindo por aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!